Boa tarde. Seja bem-vinda, doutora Mônica. Obrigada, muito obrigada, Marcos. Muito feliz de estar aqui. É um prazer recebê-la. Acho que hoje a gente tem bastante coisa para falar aqui. Mas como talvez muitos dos nossos seguidores não a conheçam ainda, então gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória e como é que dentro dela você foi se encontrar nesse caminho de processamento de materiais dentro do teu setor tão específico que é a odontologia. Tá bom, então eu vou voltar alguns anos aí. Eu sou auxiliar odontológica, eu sou dentista, eu sou produtora de conteúdo e professora de biossegurança. Então, tudo começou lá exatamente no ano 90, como auxiliar odontológica. Então, eu já comecei a experienciar essa questão da biossegurança lá atrás. E aí percorri todo esse percurso, né? Como auxiliar, como dentista, tendo os desafios de dentista. Quando eu me formei, eu comecei com autoclave numa época em que a estufa tinha acabado de sair, assim, né? Acabou a estufa e entrou a autoclave. A autoclave era o auge. Só que a gente não sabia usar autoclave, né? Tudo novo, né? Tudo novo. Eu aprendi a usar autoclave com o técnico. E aí eu ia buscar essas coisas, né, de curso de biossegurança e era muito difícil. Então, foi muito difícil eu, como dentista, implementar a biossegurança no consultório. Então, isso já criou em mim um movimento de busca pela biossegurança. Assim foi. Eu cliniquei durante 25 anos. Nesses 25 anos eu tive contato com muitos colegas de profissão, porque numa época específica eu fui professora de um curso de pós-graduação em prótese. Então eu já tive contato com muitos colegas e percebi pelos meus próprios colegas a dificuldade de implementar as questões de biossegurança. Não só de implementar, sabe, mas de enxergar. E a partir do momento que você enxerga, você conseguir colocar em prática. Bom, muitas pessoas me cobrando, Mônica, como que faz isso? Mônica, como que faz aquilo? Outras horas falavam, essa menina é neurótica. Até que a vigilância sanitária aparecia e todo mundo corria atrás de mim. Mônica, corre aqui, Mônica, o que eu faço? Me socorre. O que eu faço agora? E aí eu sempre ajudava, né, meus colegas. E eles sempre falavam, por que você não compartilha o que você faz? Por que você não dá curso? E eu comecei, de fato, com os cursos online. Eu comecei em 2017 a fazer conteúdos no Instagram. Em 2018 eu comecei com os cursos presenciais. Aí veio a pandemia. E freou tudo. Aí eu entrei com tudo nos cursos online. Aí não teve jeito. E foi uma experiência incrível, assim, porque eu me vi no lugar... O dia que nasceu mesmo, né, o projeto Biossegurança Sem Estresse, foi no ano de 2017, quando eu descobri que o meu pai estava com câncer. Então, foi um ano, assim, muito atribulado. E no encontro com minhas amigas, duas amigas, assim, do coração... Elas falaram, Mo, você precisa falar para as pessoas isso que você conhece. Falei, gente, eu queria falar de biossegurança de uma forma prática. Aí uma amiga muito querida minha soltou assim, já sei, biossegurança sem estresse. Aí eu, sem estresse? Ela falou, sem estresse. Ó, se você me perguntar assim, como que você... começou, eu não sei te dizer, sem entender nada de rede social, eu peguei o computador, só começou. Montei uma página no Facebook, no Instagram e começou tudo fluir dali. E de lá para cá veio muita coisa, né? Eu me juntei muito com o pessoal da área hospitalar, que eu acho que são eles que detêm esse conhecimento. Acaba tendo uma expertise um pouco maior em função da exigência, né, da visibilidade maior, né? E eu queria trazer essa parte prática deles, sabe? Para a odontologia. Então, o que eu fazia? Eu aprendia com eles, aí eu mastigava aqui dentro, processava e entregava para odontologia. Para a linguagem do teu público, especificamente também, né? Porque apesar de a gente estar falando processamento de produtos para a saúde, ter ali alguma similaridade, né, do processo, da coisa mais básica, né, ou fundamental, melhor dizendo,
ainda tem suas nuances, né? Tem suas particularidades, tanto da parte técnica quanto também do perfil, né? Da área odontológica em relação ao hospitalar, né? É diferente. Quando eu falo assim para as pessoas, olha, a biossegurança é a mesma, é verdade, mas o cenário muda, né? Os equipamentos, a linguagem, o entendimento. Então, é difícil mesmo para a gente, tanto da área da odontologia, como agora, né? As pessoas que me seguem também, podologia, body piercing, estética, até veterinária também. É difícil para eles entenderem alguns conceitos, como eu também tinha no início, né? Não é uma coisa assim que para mim também era natural, não era. Você passou por esse processo também. Exatamente. Você entende o que eles estão passando nesse momento. Exatamente, porque eu passei por todo o processo. Toda a minha busca me levou a isso. E eu ofereço hoje o que eu sempre busquei. Eu acho que esse é o resumo, sabe? O que eu sempre busquei, o que eu sempre quis que me mostrassem é o que eu mostro para as pessoas hoje. Legal, isso é uma forma dentre várias outras na vida, né, de compartilhar algo, não é, que você conquistou e que você sabe que é importante, né? Então, acho que é um processo natural de evolução, porque muitas vezes as pessoas ficam com preciosismo com a informação, né? Eu sofri para ter, quem quiser ter que vá ralar, né? Vai correr atrás, ou enfim, né? E não, né? Você está compartilhando isso de uma maneira muito espontânea e, né, para dividir também um pouco, assim, eu passei essa dificuldade, outros não precisam passar, né? Então, exatamente. Acho que foi essa a essência, pelo que eu entendi, né? E você tocou num ponto muito importante, a questão da espontaneidade. Isso para mim era importante, né? Eu levar esse conteúdo, seja nas redes sociais, nos cursos, de uma forma espontânea. Eu precisava que a Mônica tivesse ali, sabe? Tivesse essa espontaneidade. É uma linha tênue. Sim. Porque você está compartilhando um conteúdo educativo, ao mesmo tempo que você tem que ter espontaneidade para não parecer algo rígido, só para fins de, né, vender um curso, digamos assim, ao passo que você também tem que ter uma disciplina ali, né, como se fosse uma aula, né? Então, sim, você fica numa linha tênue entre perder a autoridade e trazer algo mais fácil, exatamente, uma leveza para a pessoa entender. Mas eu acho que deu certo. Hoje a gente percebe, o seu perfil hoje tem, né, dentro dessa história toda, e com todo esse caminho, né, despretensioso, né, inclusive, né, com a ajuda da amiga aí que bolou um nome, né, que é fantástico, e isso reflete um pouco do que, né, do impacto que você tem hoje, porque falando de algo tão específico, né, esse volume de mais de 140 mil seguidores, você esperava atingir esse número em algum momento? Não. Eu não esperava um monte de coisas, assim. Eu não esperava o curso online, eu não esperava o número de seguidores e assim, o número de diferentes seguidores, né? Sim, pela essa... Porque eu comecei com odontologia. Então, quando começa a ver pessoas das outras áreas, você fala, gente, que incrível. E eu não esperava... uma receptividade a ponto de levantar a bandeira, sabe? De pessoas que brigam pela biossegurança. Que legal. Eu tenho pessoas, a maioria dos vídeos assim que eu descubro... Mônica, corre aqui! Me marca. Corre aqui, Mônica, vem ver isso! Ou então me manda o vídeo e fala, olha isso, Mônica! Então, é uma comunidade mesmo, sabe? Eu não esperava que chegasse num ponto de formar uma comunidade consciente a respeito disso. Sim, por mais importante do que aprender a fazer, né? Sim. Ter consciência do que está fazendo. E defender essa bandeira. É porque precisa disseminar, né? Precisa a gente ficar, né, pensando nisso. Fazendo por fazer, ou porque é obrigado a fazer, ou porque tem que fazer, você acaba fazendo de forma... Como tudo que a gente faz por obrigação, né? Você não faz de uma maneira... não digo verdadeira, mas assim... Você disse engajado, né? Entendendo o que você está fazendo, tendo consciência da importância, por consequência, resolvendo algo que é obrigatório, mas trazendo qualidade para o que você faz. Porque a gente fala de processamento de materiais, e óbvio que, né, dentre esse assunto existe destaque maior aos hospitais, aos centros cirúrgicos, guardada, obviamente, as proporções, né, e a notoriedade, mas os demais setores, como odontologia e estética, também eles têm os seus potenciais problemas por um risco de infecção, né? E isso também é importante, porque a gente, além de estar tratando da saúde pública,
a gente pode estar também tratando aí, dentro desse mesmo tema, a própria imagem, né, desse salão, dessa clínica odontológica, desse centro de estética, porque eu acho que assim, como a gente tem o hábito de sempre ir para um lugar que alguém indica, né, um mecânico, um restaurante, então, quando alguém indica, é porque ela confia naquele serviço, né, ou naquele lugar, ou naquela prestação de serviço, ou naquele comércio. Eu acho que passa também essa mesma mensagem, né, de segurança de você realizar um procedimento que, por mais que seja minimamente invasiva, ainda não exclui a palavra invasiva. Então, a partir do invasivo, a gente tem a porta de entrada para problemas, né? Então, acho que essa ideia de todo mundo criar realmente essa comunidade, né, e por simbiose aí, né, acreditando tanto, né, no que ele aprendeu, a ponto de compartilhar e já começar a ver as coisas erradas, né, e ir citando. Até falei mais cedo hoje, a gente quando entra nesse universo, como eu não era, a gente fica também, não neurótico, né, você brincou, mas você fica assim... Criativo. Não, você fica assim, né, nossa, né, eu não sabia o que era uma CME, passei a saber o que é uma CME, processamento de materiais, tudo que envolve o assunto você já fica de olho, né. Então você vai numa clínica odontológica, vai no hospital, você vê um pacotinho, grau cirúrgico, você olha diferente. Você começa Seu olhar muda. Muda completamente. Muda. Né? Você começa a dar atenção para coisas que você nem imaginava que aquilo, né, te alcance e como que aquilo foi processado. Né? E é tão engraçado que assim, muda de tal forma que tanto o paciente passa a ter esse olhar, né, que não está envolvido com a área da saúde, como o próprio profissional que despertou para isso. Muda. Ele já passa a ter um olhar voltado para a biossegurança. Que em alguns casos, eu preciso até falar assim, não, calma, gente. Menos um pouco, né? Vamos devagar. Não é para tanto. Não vamos para os extremismos, né? Mas é verdade, tem sim. E aí é muito bonito de ver o movimento de uma pessoa... descobrindo a biossegurança e se apaixonando pela biossegurança. De verdade, de paixão mesmo, sabe? Da pessoa se sentir realizada, dela se sentir empoderada, principalmente os colaboradores. Porque as pessoas subvalorizam a importância dos colaboradores na área odontológica. É diferente da área hospitalar. Na área odontológica, quem faz esse trabalho se chama ASB, que é Auxiliar de Saúde Bucal. Às vezes a TSB também faz esse trabalho. E ela é vista, né, normalmente são mulheres, mas tem homens também, como o mocinho lá do consultório. Faz tudo ali. Faz tudo, segura o sugador. Mas ele não é isso. Ele tem uma importância fundamental, que é controlar a infecção. Ele é um controlador de infecção e esse trabalho, ele é muito valoroso, ele tem muito poder. Então, quando você vê esses colaboradores se apossando desse poder, e o próprio dentista, né, o próprio profissional, ele sentindo que ele está entregando isso para o seu paciente, para o seu cliente, essa sensação de empoderamento, sabe, é muito bonito de ver. Você acha que, por exemplo, eu vou fazer me ocorreu aqui. Você acha que o ASB seria algo próximo, né? Não igual nem semelhante, mas algo próximo do instrumentador para o médico? O ASB para um profissional de odontologia? Eu acho que ele ainda não percebe esse valor. Falta um pouquinho. Falta. Tem ASBs que chegam nesse nível, tá? Então, por exemplo, a minha auxiliar, ela de fato era ali uma auxiliar a ponto de... que hoje eu não estou clinicando mais, faz 2 anos que eu não clinico, né? Mas até então, era assim, de ser a outra pessoa que está operando junto. De afastar, de falar, olha, não, apoia aqui. Uhum. Tinha esse senso de profissionalismo. Mas tem profissional que não consegue principalmente porque não tem um treinamento. Entendi. Isso que eu acho que é uma judiação, sabe? O profissional, e aí eu coloco principalmente o dentista, não treinar o seu colaborador, a sua colaboradora, para chegar num nível de excelência. Auxiliando ele, preparando a sala, fazendo o processamento dos materiais. A Regiane, que ficou comigo durante 25 anos,
ela sabia coisa mais do que dentista. Olha só. Sabe? Então, assim, não só porque, Mônica, foi você que treinou ela. Mas ela teve busca também, não, né? Ela teve abertura para receber também o ensinamento. Mas se você queira também ajudar ou ensinar, se a pessoa não está aberta a isso, não vai adiantar, né? Não vai adiantar. Ela tem a abertura, ela teve a dedicação. E o que tinha de dentista querendo roubar ela de mim? E me fala uma coisa, assim, eu fiz esse comparativo que me ocorreu à cabeça, né, do profissional, se era o ASB seria o que é o instrumentador para um cirurgião, mas assim, na prática, assim, o que você vê de semelhança entre processamento de materiais no hospital e a odontologia, a estética e esses outros setores? Tem diferença, sim. Como base, é a mesma coisa. O que seria a base? Eu preciso de um instrumental bem limpo, eu preciso de um instrumental que seja colocado de forma adequada na autoclave, seja bem esterilizado e armazenado. Parece que é tudo igual. Uhum. Na dinâmica, isso é diferente. Por quê? O preparo que o colaborador de um hospital tem é diferente do preparo que o colaborador de um consultório ou de um estúdio tem. É diferente. Eles têm muito mais acesso à informação. Em forma de estrutura, a estrutura de um hospital é mais preparada do que a estrutura de um consultório. Também temos diferença de procedimentos. Os procedimentos de um hospital são mais invasivos do que de um consultório, mas não necessariamente os procedimentos em nível de consultório são simples, eles também precisam de cuidados. Temos diferenças de equipamentos. Então, o hospital tem a lavadora ultrassônica. É diferente da lavadora ultrassônica que eu tenho num consultório odontológico. Porque a do hospital tem recursos importantes que essa outra lavadora ultrassônica não tem. E que na maioria dos instrumentais que nós utilizamos, nós realmente não vamos precisar de uma lavadora ultrassônica que tem em nível hospitalar. A autoclave também é diferente. E esse é um ponto importante. As pessoas pensam que esterilizar material é colocar o material na autoclave. É apertar o botão e... Apertou lá início, pronto. Terminou, esterilizou. E não é isso. Você sabe que teve, desculpa fazer um parênteses, teve uma outra convidada, né, a Letícia do CME Descomplica, e teve uma pergunta que eu fiz justamente essa, que era um mitos ou verdades. CME, desculpa, autoclave, é só apertar o botão? Ela falou, qualquer macaquinho que você ensinar consegue ir lá apertar o botão. Agora, saber o que está fazendo é outra conversa. O que acontece quando você aperta aquele botão que é o importante, tem uma distância bem grande entre isso, né? É muito diferente. Então, por que eu estou falando isso? Porque isso incorre em erros, principalmente no carregamento da carga dentro da autoclave. Carregamento da carga é colocar os pacotes dentro da autoclave. Tem muita negligência nisso. Por quê? Porque as pessoas não sabem como que é a dinâmica da esterilização, né? Principalmente na autoclave gravitacional. A autoclave do hospital não é igual à autoclave que está no consultório. Então, a gente também tem essas diferenças. Então, embora o princípio seja o mesmo, existe diferença. E existe diferença para mais e para menos. Por exemplo, fazer as exigências que se tem na área hospitalar para a área odontológica, podológica, enfim, dessas outras áreas, é injusto. E aí eu vou entrar no ponto polêmico. Muitas vezes perguntam, por que a RDC não colocou, a RDC 15 de 2012 não colocou odontologia? Gente, não tem condições. Eu ia até te perguntar isso. Por que as exigências são tão diferentes? Não dá para nivelar. Não podem... existem coisas básicas que precisam ser niveladas. Por exemplo, precisamos melhorar na questão de limpeza dos instrumentais, né? Então, ter escovas apropriadas, produtos apropriados. Dentista é muito comum deixar matéria orgânica ressecar no material. Isso são erros básicos, tá tudo certo. Agora, eu não consigo ter a dimensão de uma área de processamento de materiais igual de uma área hospitalar ou mesmo que seja correspondente. Os espaços, eles vão ser
menores. A capacidade dos equipamentos também, né? Os Sim. recursos dos equipamentos. E até mesmo os procedimentos, gente. Tem procedimentos em odontologia que são muito simples, que a gente quase não tem matéria orgânica. Então, muitas vezes, até a sequência da limpeza, ela muda um pouco, porque não é o mesmo volume de sujidade, é muito diferente em alguns procedimentos. Monitoramento da esterilização, né? É importante ser feito, mas não necessariamente vai ser na mesma frequência que é na área hospitalar. Então, não pode exigir uma cobrança demais que a gente não possa atender, como também nós, como profissionais, temos que ter consciência daquilo que a gente precisa fazer. Então, essa questão é nem para cima, nem para baixo. Tem que encontrar um equilíbrio que atenda o cenário da odontologia, o cenário da podologia, o cenário da veterinária, sabe? Não é colocar tudo no mesmo pacote. Não dá. São situações bem diferentes, né? Mas assim, ainda assim, né, não tendo exigências menores, maiores, ou até talvez a falta dela em alguns setores, e até sem tanta, talvez, fiscalização também, que são níveis diferentes, situações diferentes. Quais responsabilidades você acredita que esses profissionais da área odontológica, estética e veterinária ainda precisam ter diante de um paciente? Seja ele humano ou, no caso da veterinária, né, os bichinhos, que hoje são tratados, né, de uma maneira bem diferente, né? Quase que muito mais do que os próprios humanos, de maneira, né, de tecnologia, com acesso, né? Haja vista tanto de hospital veterinário que tem hoje aí, né, por aí, né? Tem muita responsabilidade, as pessoas não têm consciência disso. Eu acredito assim, que eu levo para mim. Eu não tenho direito, como profissional, de expor a pessoa que eu estou cuidando, que está confiando em mim, a riscos, principalmente de contaminação. Eu não tenho esse direito. Então, é isso que a gente precisa enxergar. A pessoa tem risco de contrair uma doença, né? Sim. Então, hepatite B... outras mais graves, outros, né? Assim, HIV eu sei que é mais diferente, mas dependendo do caso pode acontecer. Alguma infecção, né? Eu não tenho o direito de causar isso numa pessoa. Aí você pode me falar assim, nossa, Mônica, que eu ouço bastante. Isso nunca acontece. Não acontece porque não faz causa, não relaciona causa e efeito. Causa e efeito. No hospital, de uma forma geral, existe uma maior investigação quando acontece uma intercorrência. Em nível de consultório, não. Então, pode acontecer coisas assim que a gente não está sabendo. Então, quando você não faz, por exemplo, o processamento adequado dos seus materiais, aí eu estou falando desde o material sujo, você vai ter, no final das contas, um material que não está estéril. E você está expondo aquele paciente a riscos. Por exemplo, o paciente perdeu um implante. Será que foi a causa de técnica? Porque rejeição, esquece, isso não existe. Será que a técnica foi errada? Ou será que faltou biossegurança? Né? Então, o profissional ele precisa ter consciência que o paciente ele corre riscos no consultório dele. Não é como em alguns procedimentos na área hospitalar, mas os riscos eles exigem. Vigilância sanitária não tem braço para fiscalizar todo mundo. Sim. Isso é um fato. Isso é um fato. Eles não têm braço. Por mais que seja uma municipal grande, mas ainda assim é muita coisa para se fiscalizar. Muita coisa para fiscalizar. Especificidades, né? Você fiscalizar uma farmácia, uma clínica odontológica, aí você vai para um açougue, aí você vai para um hospital, para uma clínica de diálise, tem muita coisa para eles fiscalizarem. E cada uma algumas com suas regras, outras que não existem nenhuma, e aí vamos pelas boas práticas, outra pelas exigências, né? Então é bem complicado. É bem complicado. E aí a pergunta que eu faço é, você precisa de alguém te falando o que você precisa fazer? Para fazer a coisa certa. Você não pode ter a consciência de fazer a coisa certa? Eu acredito que, assim, falta conhecimento? Falta. Isso falta mesmo. Inclusive na hospitalar também, né? Imaginem. Haja vista que nós temos o tanto de congresso que existe, né, com os portos que tem, como a Sobec, Jornadas, Norte e Nordeste, que já é uma área, como você disse, bem mais visualizada, com mais estrutura, ainda assim,
Tem uma série de congressos, muita gente pesquisando coisa, muita gente trabalhando em cima de problemas existentes ainda, né? Então, ainda falta conhecimento e eles buscando conhecimento. Na odontologia a gente não tem. A gente não tem um congresso específico de biossegurança. Quando a gente tem congresso, a gente praticamente não tem carga horária de biossegurança, né? Nas escolas, eu não aprendi na minha escola, quando eu estudei, o que fazer depois que eu me formo em relação à biossegurança. Agora está começando. Isso foi uma coisa que a gente conversando com a professora Cibele, né, bem no primeiro episódio, né, desse projeto. A ideia foi falar um pouco também sobre essa questão de formação. E eu perguntei isso para ela, né? Por que principalmente na enfermagem, mas que tinha que se estender. Na época eu disse também medicina, e é o que eu penso ainda, odontologia, até veterinária. Por que as que ainda tem alguma coisa é muito pouco sobre... Não CME, mas de processamento de materiais, porque no fim todo mundo vai lidar com isso, né? E ela explicou que existe uma questão de grade, uma estrutura, uma coisa que tem que atender uns requisitos, né? Nacional, e que muitas vezes nesse remanejo acaba sobrando ou muito pouco tempo ou nenhum tempo. Aí cada instituição lida com a sua grade curricular, né? De acordo com o que ela acha interessante dentro daquele limite que foi dado, né? Daquele tempo. Mas falta, né? Acho que é uma coisa que poderia reacender ou trazer isso aí, porque também não adianta trazer recomendações, trazer exigências, né? Sendo que você não está trazendo isso na base. Uhum. Né? Mesmo que seja mínimo, né? Tem que ser desde a base, mas tem que ter também a consciência profissional. Se você não aprendeu isso na sua universidade, vai buscar conhecimento. Eu fiz isso há 28 anos atrás. Hoje, se alguém falar que não consegue encontrar conhecimento de biossegurança, eu não aceito. Hoje é muito mais fácil você procurar. Mais. Muito fácil. É fácil de encontrar, é barato para você capacitar a sua equipe. Então, hoje não tem justificativa. A pessoa pode buscar isso para trazer para o seu consultório. Vai precisar alguém bater lá na porta? Oi, é vigilância sanitária? Não precisa, gente. Ou casos mais graves, né? A gente estava conversando mais cedo, eu comentei que eu vi na TV, né? Nesses telerevistas, né? De domingo. Vários casos, na verdade, a matéria foi para falar desse alto índice de infecção que causou, né? Levou à morte de pacientes que foram fazer procedimentos simples, como a retirada de um siso. De idades diferentes, aí até se levantou a questão de ter algum tipo de problema cardíaco, coisa do tipo, mas sim, foi de um rapaz com 30 anos recém-casado e uma menina de 20 anos de idade, na flor da idade, fazendo faculdade. E os dois, né, tiveram problemas de infecção e com 2 ou 3 dias tiveram parada cardíaca e morreram, né? Uhum. Perderam suas vidas. Num caso desses, com certeza ele é multifatorial, né? A gente não vai pensar num caso isolado. Desde do procedimento em si, da susceptibilidade do paciente, dos cuidados que o paciente teve, mas também da biossegurança. Sim. Tira de tudo isso a biossegurança. Elimine todas as possibilidades que você tem controle, cabe né? A você, exatamente que você tem controle e que te cabe, né? Isso, em relação aos exames, à medicação, mas também a biossegurança. As pessoas acham que a biossegurança não está nesse pacote. Tá. Porque ficou em aberto. Então, ou seja, poderia ser, o paciente era suscetível, tá, mas aí você começa a ter sequentes casos do mesmo procedimento em regiões diferentes. Então, peraí, não é só... Então, quer dizer que todo mundo que está arrancando o dente agora está com problema do coração? Não é isso, né? Será que não tem falha de processo? Vamos investigar isso? Vamos cuidar para que esse não seja um dos fatores? Exato. A prevenção, né? A conscientização que traz a prevenção e elimina possibilidades, né? Então, acho que o que eu quis, né, até trazer esse exemplo, que nem foi uma matéria passou, acho que 1 mês ou 2 meses atrás, eles passaram vários casos, né? E você fala, poxa, né, um procedimento em tese simples, né? Você extrair um dente do siso, que você vai, né, sem anestesia praticamente, não que você vai no hospital, né, que você vai ter uma anestesia ali a ponto de apagar, mas procedimento que se faz toda hora, né? Uhum. Por exemplo, você que tem mais experiência, para um profissional durante um dia, se ele pegar só para fazer extração do siso, 2 sisos por dia, né? Porque tira os 2 de baixo, por exemplo. Quanto tempo ele leva? Quantos pacientes ele consegue fazer em um dia? Olha, é a mesma coisa que entra em nível hospitalar. O profissional que tecnicamente está preparado para aquilo, porque existem
dentes do siso que são mais fáceis de tirar, outros que são mais complexos. Então, é uma cirurgia, mas é uma cirurgia feita em nível ambulatorial. Isso já denota um pouco menos de risco. Isso não quer dizer que não tenha. Que não exista, né? Que não é exista. Menos, mas não elimina. Porque se fosse algo, né, muito complexo, ele teria que ser feito realmente em nível hospitalar. Tudo bem. Mas é uma cirurgia, não deixa de ser uma cirurgia. Um profissional que seja tecnicamente preparado para fazer cirurgias de siso complexa, ele consegue tirar superior e inferior, entre anestesiar, suturar, 1h30. Aí você imagina isso num volume que ele faça 3, 4 dessas por dia, né? Então, só você vai aumentando possibilidades de problemas, de casos, né? Então, se a gente colocar aí baseado na média de índice de infecção hospitalar, não é, que é registrado no Brasil, considerando que é registrado, né? Porque nem tudo mesmo no hospital nem tudo é. Se a gente colocar que é, 12%, então quer dizer, de cada, né, se ele fizer 10 dessa por semana, quase que um paciente e meio tem possibilidade de aquisição, né, de uma infecção. E isso pode levar ele a uma situação mais grave. Isso não pode acontecer. Eu tenho uma pessoa que fala assim para mim, acontece porque tinha que acontecer, porque Deus achou que ia acontecer. Eu falo assim, olha... Idade média, né? Idade média. Eu falo assim, nada disso. Extrair dente no barbeiro, né? Você fez tudo certo. Você fez parte de biossegurança ok, fez a anamnese correta no seu paciente, pediu todos os exames, fez a técnica correta, você fez tudo que você tinha que fazer. Aconteceu alguma coisa, foi porque Deus quis. Agora, se você não fez alguma coisa correta, meu amigo... Não põe na conta do homem, né? Não põe na conta de Deus, que isso não tem nada a ver com Deus. Tira da conta dele que ele não tem nada a ver, né? Mas assim, desse trabalho, né, ao longo desses anos que você vem desenvolvendo esse trabalho, lógico, né, que tudo que a gente falou aqui, ainda existe uma lacuna ainda para ser trabalhada. O hospital também não é diferente, né? É só uma questão de times, né? Mas você acha que essa conscientização, ela vem crescendo? Eu acredito. Eu acredito sim. A gente vai ter sempre aquele profissional que ele é resistente, ponto, acabou, ele não acredita, ele acha que é frescura, que tudo isso é uma balela. Esse você não vai mudar a cabeça. Você tem aquele profissional que ele acredita que ele está fazendo o certo, mas ele não percebeu que ele não está fazendo o correto. Mas ele quer fazer o certo. Então, existem cada vez mais profissionais despertando para o que é certo, para o que é correto e gostando disso. Então, eu não vou colocar aqui nem mérito pessoal nem nada, mas um perfil nas redes sociais falando de biossegurança, com mais de 140 mil seguidores, que tem engajamento... É bem relevante. Sabe, isso já é um sinal de que existe um olhar para isso, de que as coisas estão mudando. Se fosse um perfil de falar de bobagem, coisas engraçadas, enfim, memes, né? Dava para entender, dava para entender. Então, quando você olha aí, você fala assim, poxa, então... Tá mudando, as pessoas... E mesmo pelos relatos, eu vejo relatos muito bonitos, assim, sabe? Que eu jamais esperaria receber. Então, eu acredito de verdade que tá mudando, tá existindo uma consciência, mas, infelizmente, eu acredito que tem gente que só vai mudar na dor. Pessoas existentes, né? Do amor e a dor, vão escolher a dor, né? Infelizmente. Pagar para ver, no caso. Infelizmente. É coisa do ser humano, né? Aí não tem muito o que fazer, né? Mas eu acredito que, né, se a grande maioria estiver indo para o caminho do bem, então já está feito. 100% nunca será. Nunca será. Né? E os pacientes? Conscientize os seus pacientes. Que eles começam a cobrar, né? Exatamente. O seu paciente, ele tem que saber que você pratica biossegurança de verdade. Porque, o que acontece? Os pacientes, eles entendem que isso é obrigação do dentista. Ele nem pensa que pode não ter alguma coisa certa. Mas ele já começou a despertar que tem profissionais diferentes. Mostre para o seu paciente, porque se ele for em algum outro dentista que não faz o que você faz, ele vai perceber.
entendeu? Sim. O paciente tem que participar desse movimento. E eu acho bem interessante isso, porque tem umas coisas que a gente nota, porque é assim, igual eu estava, né, comentando aí da questão da importância, da segurança, da conscientização, mas que isso impacta, né, como você acabou de dizer, para o nome da própria clínica, né, enfim, do estúdio, que aumenta o seu valor no sentido de um lugar sério, de um lugar seguro. Então, acho que assim, pensa o seguinte, você levaria sua mãe, o seu pai de idade, o seu avô para esse lugar? Né? Você teria coragem de chegar lá e entregar na mão de um profissional desse e saber que se você vai buscar essa pessoa depois em segurança? É isso mesmo. Eu acho que se as pessoas pensarem algumas coisas por outro sentido e não do lado um pouco mais egoísta ou unilateral, talvez pense um pouquinho diferente. Eu costumo lembrar de um caso da época da Covid, da vacinação, que tinha aqueles profissionais que só fingiam que aplicavam para roubar a vacina. E eu ficava pensando, tá, e se fosse ele no lugar, porque aplicava no carro, né? Lembra que nem descia do carro? E se fosse ele dirigindo e a mãe, ou a avó, ou o pai, ou o avô do lado? Será que ele se posicionaria da mesma despreocupação de, não vai dar nada, eu vou fingir, vou levar? Eu não consigo, assim, entender como que essas pessoas vivem, porque, gente, por coisas muito menores, sabe, assim, eu sou uma pessoa eu tenho bastante dificuldade com erro. E quando eu erro, eu me sinto tão mal e não tem nada parecido com isso. E eu fico pensando assim, gente, e uma pessoa faz algo errado deliberadamente? E dorme bem, segue a vida numa boa. Então, acho que até de maneira geral, para todos os setores, inclusive hospitalar, mas todos que trabalham com vidas, né? Porque diretamente, eu não vou falar nem indiretamente, você está lidando com vidas, seja dentro do ACME, seja dentro do consultório odontológico, por mais que de repente a estética outra não chegue a esse nível, mas você pode atrapalhar a vida de uma pessoa. Por exemplo, foi na podóloga, adquiriu uma infecção, o dedo ficou gigante, preto, você não sabe o que é, você não consegue trabalhar, você fica de licença, você tem que tomar remédio, de repente você tem que precisar de um familiar para te ajudar em algumas coisas, e você vai criando várias situações de desconforto psicológico, financeiro, né, operacional da sua vida, que impacta, né? Você não faleceu, enfim, né, não foi nada grave, mas te atingiu de alguma maneira. E algumas vezes pode ser alguma coisa grave. Se precisar amputar o dedo, por exemplo, né? Se for um paciente suscetível que tenha diabetes, e é o que eu falo, não importa se é pequeno ou grande, você não tem esse direito. Você está lidando com vidas, né? Com pessoas, e você, né, como se você não tem o direito de escolher o que vai acontecer com essa pessoa. A gente gosta muito de ser valorizado como profissional da saúde, né? E dentista tem essa questão, porque muitas vezes nós nós não somos tão vistos como profissional da saúde. E é triste isso, porque nós somos. Sim. Então, isso envolve biossegurança. Diretamente. E assim, a gente falou, né, esse número de seguidores, né, 140 mil, falando de algo tão específico, né, biossegurança, mas direcionada a um público diferente da área hospitalar, né, que mostra dá esse norte, né, de conscientização. E falando de educação, porque eu acredito que é isso, né, ou seja, o conteúdo é educativo. Como é que você lida pessoalmente com essa responsabilidade? Porque é uma responsabilidade, você está falando para 140 mil que te seguem, mas eu acredito que esse conteúdo é compartilhado com muito mais pessoas que não estão te seguindo, mas estão vendo, né? Quando você envia ali num direct, né? Compartilha, manda num WhatsApp, que a pessoa vê. Então, quer dizer, pode ser que esse número seja até maior, né? O seu conteúdo. Muito maior. Né? Como é que você lida com essa responsabilidade? Eu sinto muito. Eu sou uma pessoa assim, desde quando eu clinicava, eu sempre senti a responsabilidade por tudo que eu faço. Nas redes sociais não é diferente. Os conteúdos que estão lá, eu mesma produzo, eu mesma faço os posts, eu mesma faço as legendas, porque eu quero ter o controle de tudo, sabe? Então, assim... até algumas, né, pessoas à minha volta falam, calma, Mônica, não é assim. Eu falo, não, gente, é uma coisa muito importante. Eu preciso ter consciência do que eu estou passando adiante. Então, as pessoas pensam que trabalhar nas redes sociais é fácil. E não é. Para quem está passando um conteúdo sério, de qualidade, que
está envolvendo outra pessoa, está influenciando uma outra pessoa, está educando uma outra pessoa, é muita responsabilidade. E eu sinto muito isso. Eu preciso trabalhar até em mim para ficar assim, sabe? Calma, tá tudo certinho. E outra coisa também que eu fiz que me ajuda, eu estou perto de outras pessoas. Então, eu tenho enfermeiros, engenheiros perto de mim, por exemplo, vocês, né? Que eu aprendo também. Hoje eu fui na fábrica da Estéreo Contra, aprendi um monte de coisa. Esse pessoal que, assim, que eu me envolvi, a gente acaba formando uma rede, sabe? Uhum. Então, não sou eu sozinha. Eu busco informações, continuo buscando informações, eu continuo aprendendo com as pessoas que eu me ensino. Então, eu tenho muito essa percepção de responsabilidade. Muito mesmo. Isso é algo que algumas vezes até já me afetou. De eu precisar me acalmar e falar, calma, você está fazendo tudo direitinho, fica tranquila. Tamanha preocupação, né, da responsabilidade. É uma baita responsabilidade. Sim, demais. Muito, muito. E assim, hoje lidando com as redes sociais, desse público que já te segue e tal, qual foi o post seu, o conteúdo que você publicou, que mais repercutiu, que mais te surpreendeu? Eu tenho 2. Um deles é um que eu coloquei do próprio curso. Eu peguei ele e publiquei nas redes sociais, que é o da tinta azul. O que eu faço no meu projeto? Sempre que eu tenho que simular matéria orgânica, né, sangue, saliva, sujidade, eu uso a tinta azul. Então, ou eu passo tinta azul na mão, ou eu faço detergente enzimático azul para simular que tem sangue lá, é tudo com azul. E aí, no curso eu falei assim, nossa, gente, eu quero mostrar como que é a contaminação cruzada. Aí eu pintei minhas luvas de mão azul, de tinta azul e fui fazendo todos os movimentos que o dentista faz quando está atendendo. Então, ele deixa um rastro. E eu quis mostrar o rastro que ele deixou. Então, quando eu lancei isso nas redes sociais, foi assim, um boom, né? Das pessoas, olha, meu Deus, olha como que fica o consultório, tudo. Existe um vídeo que se chama A Saliva é Vermelha, que esse mesmo princípio, o colega de profissão vai lá, mexe em tudo, aparentemente está normal, depois eles ligam uma luz específica que mostra o rastro onde deixou. Aquelas que reagem com luz ultravioleta, né? Isso, só que eu fiz com tinta azul. E aí, esse eu levo tanta bronca até hoje. Mas como assim bronca? Bronca de um monte de comentário. O que eu fiz? Eu fiz, na verdade, assim, foi uma live em que eu mostrei como não colocar a bandeja na autoclave, que é de cabeça para baixo. Expliquei porque do vapor. Só que foi uma live interativa, que eu falava, as pessoas respondiam, eu brincava, as pessoas respondiam. Aí eu cortei a live e pus. Menino. Ai, a voz dessa menina me irrita. Ai, como ela é debochada. Mas eu levo tanta bronca, mas esse explodiu. Explodiu assim. Falei assim, bom, estão me xingando, mas se eles pelo menos não colocarem a bandeja de cabeça para baixo, eu já tô feliz. Mas tem assim, esses que são mais provocativos, mais lúdicos, são os que mais viralizam. Eu já vi alguns conteúdos seus, então fica assim, uma linguagem bastante simples, mesmo que seja um conteúdo técnico, né? Que eu acredito que talvez seja isso que atrai bastante pessoas, talvez até da área hospitalar também, assim como outros produtores de conteúdo que a gente já teve a oportunidade de conversar, porque essa distância também, né, da informação, porque talvez tenha muitos, talvez não acredito que tenha muitas pessoas que querem buscar, mas talvez alguns tipos de conteúdo são extremamente técnicos, ou muito ligado no caso dos congressos, muito com base científica, com linguagens que talvez não alcance, no caso dos hospitais, os técnicos de enfermagem, que não seguiram, né, dentro de uma linha de graduação, que tem uma proximidade com essa forma acadêmica de se comunicar, e talvez, no caso da odontologia, com os auxiliares. Com os profissionais também. Também, porque assim, eu quis fazer um comparativo de técnico de enfermagem, porque é um curso, não estou diminuindo, né, mas não tem esse caminho acadêmico, né, de artigos e tal, até escrever, talvez com os ASBs, enfim, ou com os auxiliares de odontologia, que fica ali quase, né. Então, às vezes,
acredito que essa linguagem mais dia a dia, clara e mais objetiva, mas passando o mesmo conteúdo, é que atraia tantas pessoas, né? Sim, e por eu colocar o lúdico nisso, acaba criando associações. Então, por exemplo, eu tenho um vídeo, esse também foi um que deu bastante sucesso, que eu mostro a pessoa abrindo um pacote de papel grau cirúrgico, né, um invólucro, já estéreo, né, como se abre um comprimido, ou seja, não faz abertura asséptica. E eu mostrei, abrindo um comprimido e abrindo o pacote desse jeito. E aí uma pessoa falou assim para mim, Mônica, nunca mais eu esqueci como que tem que abrir um pacote. Porque eu lembro do comprimido. Ela fez a relação, Ela né? faz a relação. Então... Porque comprimido todo mundo já tirou. Já tira, né? Assim, mas abrir assim, para pegar um instrumental, você contamina o instrumental, não está correto? E isso, assim, nasce na minha cabeça e eu vou e represento dessa forma. Mas não é uma dificuldade só da auxiliar. É uma dificuldade também do profissional, porque o profissional ele vai ficar muito focado nas questões de, por exemplo, as técnicas cirúrgicas, as técnicas restauradoras, na podologia, né? As técnicas lá para fazer o procedimento deles. E as técnicas da parte de processamento de materiais, da parte de biossegurança como um todo. Os nomes técnicos, os fundamentos que estão por trás não são familiares para gente. Entendeu? Não são. Eu acabo até colocando também, mas eu primeiro faço a interpretação. Faço de forma simples e depois eu falo o nome bonitinho. E é dessa forma que você equilibra o técnico com uma linguagem mais palatável, digamos assim, né, para todos. Né? Até para as pessoas comuns, né, porque a gente está falando de pessoa que está lidando com isso com o dia a dia, ok, então ela não entende ainda, mas faz parte da rotina dela. Mas e para o paciente, né, que são as pessoas comuns? Exatamente. Como é que ela vai compreender aquilo? E eu já recebi relatos também de pessoas que não são da área, falam assim, nossa, eu entendo tudo que você explica. Que legal. E é legal porque ao entender o que eu explico, essa pessoa vai lá no consultório, vai olhar, vai falar, isso daqui não está certo. O que a Mônica mostrou não é desse jeito, né? Então, meu propósito de ensinar é assim, a pessoa precisa enxergar. Depois, ela vai aprender a técnica, ela vai saber como fazer, mas ela precisa enxergar o que está por trás. Porque se alguma coisa sair fora, você não vai identificar o erro. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que saber por que você tem que limpar desse jeito. Por que o detergente tem que ser usado dessa forma. Por que os pacotes têm que ser colocados de tal forma na autoclave. Eu brinco assim, você fala autoclavês, que é a língua das autoclaves. Você precisa fazer isso, porque se alguma coisa sair fora da rota, você fala, opa, eu já sei. Aconteceu isso, eu tenho que fazer isso. Por isso que eu acho que foi bem legal a colocação, né, da vez que a gente recebeu a Letícia, disse, não, autoclave é só apertar um botão. Exatamente. Para quem não sabe o que está fazendo. Então, aí até brincou, qualquer macaquinho, se você ensinar, sabe fazer. Agora, saber o que está fazendo, exatamente o que você está fazendo é outra história. E assim, o que você observa, né, óbvio, né, no ambiente que você tem mais contato, quais são os principais erros, né, quando o assunto é a esterilização? Falando basicamente, assim, da fase de esterilização, isso. Porque existe erros lá desde o início da limpeza, tá? As pessoas erram muito na limpeza. Então, vamos começar pela limpeza, então. Tá bom. Vamos pegar 1 ou 2 ali e depois vamos para a esterilização. Eu vou começar lá mesmo no material sujo. Eu acho que esse é um dos principais erros. A pessoa usou o material está sujo. Ela deixa aquele material esperando para limpar. Deixa a matéria orgânica ressecar, ou ela deixa imerso no detergente enzimático por muito tempo. Então, esse olhar para o material sujo já está errado. Por quê? A gente não pode deixar formar biofilme microbiano. Então, existem técnicas para já fazer ali no material sujo, mesmo que você não possa limpá-lo imediatamente. Esse é um ponto. Aí tem toda a fase da limpeza, eu vou envolver a limpeza, né, nesse conjunto também, tá? Porque as pessoas acreditam que a autoclave vai esterilizar o material sujo.
E isso não existe. Deixou formar biofilme, você pode usar... Não foi tentado ainda, né? Sei lá, alguma coisa meio que... Plutônio. Não existe, não existe nada que destrua o micro-organismo que está lá dentro do biofilme. E outra parte da esterilização, então eu cheguei com material para esterilização. A montagem da carga dentro da autoclave. Isso também é uma coisa... Isso é muito ruim. As pessoas sobrepõem pacotes, isso é um erro. Quer aproveitar ali aquele ciclo e entope a máquina. Né? Entope. A forma como eles fazem o monitoramento da esterilização também está equivocado, né? Falta também fazer um monitoramento químico da esterilização com integrador tipo 5, que é super importante. Então, são várias etapas, sabe? Que acaba culminando lá com o instrumental que não está estéreo. Então, às vezes, por você não ter limpo aqui no início o material de forma correta e ter feito todo o resto correto, aqui no final você não tem material estéreo, que você falhou lá atrás. Uhum. Né? Então, é importante as pessoas entenderem que é um percurso que precisa ser percorrido e que cada etapa tem a sua particularidade. São detalhes. Sim. E que fazem toda a diferença. E assim, como você imagina o futuro, né, do processamento de materiais, óbvio, né, partindo do teu ponto de vista, né, dos conteúdos que você compartilha, do engajamento dos seus alunos através dos cursos, né, que inclusive eu já comentei contigo hoje, já teve aluna sua de Portugal que entrou em contato com a gente em busca de materiais. Que legal. Então, o que você vê no futuro, né? Você vê que vamos ter mais padronização, mais fiscalização, mais conscientização, ou mais tudo isso? Eu acho que mais tudo isso. Eu aposto, em primeiro lugar, eu aposto na conscientização. Da pessoa perceber a importância de cuidar de um ser humano. Eu acho que, se eu disser assim, o ponto-chave da minha produção de conteúdo está nisso. Primeira coisa, conscientização como ser humano do que é cuidar de um outro ser humano. Primeira coisa. Em termos de... Precisa existir uma padronização para que se tenha uma fiscalização melhor. A gente não tem algo específico, por exemplo, para odontologia. Né? A gente teve uma consulta pública, onde foi sugerido algumas coisas que foram bem interessantes. Na grande parte foi interessante. Algumas coisas eu, de verdade, acho que não são viáveis para odontologia. Mas, enfim, dá para chegar numa equação e aquilo virar uma legislação em nível federal para ajudar os fiscais a buscarem aquilo que precisa ser buscado de forma justa. Entende? Uhum. Porque, e o justo que eu falo é assim, não colocar o sarrafo lá em cima... Nem muito lá embaixo. Nem muito lá embaixo. E ser uniforme, né? Ou seja, o que se fala no Mato Grosso, se fala no Rio Grande do Sul, se fala em qualquer estado do Nordeste. Exatamente. Ou em São Paulo, capital. Ou São Paulo, capital. Porque é difícil para eles também, sabe? Então, quando a gente tiver essa união da conscientização com a fiscalização, falar assim, precisa de equipamentos sofisticados e isso. Calma. Esse é um outro passo. Enquanto a base não estiver estruturada, hoje a gente tem gente que não usa um detergente específico para a limpeza dos instrumentais. Isso é básico demais para você falar de grandes estruturas. Usar um baita equipamento, de uma autoclave que faz tudo, de uma lavadora que tem vários recursos. Não, você tem que... Trabalha a base. A pessoa precisa saber a base da biossegurança. Aí ela vai ter mais um degrau, mais um degrau. Mais um degrau, entende? E até pensamento crítico para evoluir, né? Não escolher um equipamento de forma equivocada, ou não ser induzido pelo vendedor. Sim, né? De, às vezes, sim. Ter algo que está muito superestimado porque ele precisa, ou subestimado. Né? Exatamente. Ele tem que saber trabalhar com aquilo que ele tem que saber obter o melhor resultado daquilo que ele tem. Depois ele vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Eu tenho um aluno hoje que está me pedindo lupa de uso profissional para fazer inspeção visual. Isso é muito chique. Olha só. Mas por quê? Porque ele aprendeu o básico, entendeu? Agora ele já está escalando. Agora ele quer dar mais um passo. É assim que funciona. Muito bom.
E assim, que conselho você daria para os profissionais de estética, odontologia, veterinária, que querem fazer o certo, mas não sabem por onde começar? Olha, primeiro, eu acho assim, redes sociais têm bastante conteúdo. E eu sou uma das produtoras de conteúdo que entrega conteúdo de verdade, tá? Eu produzo realmente muito conteúdo. Mas isso vai te ajudar pontualmente. Invista em conhecimento. Se você investe em conhecimento para aprender a fazer uma técnica restauradora específica, uma técnica de cirurgia específica, uma técnica de tratamento específico na área de odontologia, por que você não vai investir em conhecimento de biossegurança? Isso não entra na minha cabeça. Isso faz parte da sua profissão. Você é um profissional da área da saúde e não é difícil. Existem professores ensinando biossegurança com muita qualidade. Então, que equipe vai estar treinada? Porque às vezes, qual que é o grande problema, né? Às vezes é assim, o profissional, ele precisa saber, mas ele não vai conseguir abarcar tudo, ele precisa da sua equipe bem treinada. Ele consegue ter a equipe bem treinada, e isso não é coisa de outro mundo. Gente, não foi que nem foi para mim. Vocês não têm noção do que eu tive que desvendar para ir atrás do conhecimento. Hoje está muito mais fácil. Bem mais, né? Muito mais. Hoje eu não aceito desculpa. Quando alguém fala assim, mas eu não aprendi, não quero saber. Hoje não tem desculpa. O conhecimento está aí. Os recursos de insumos para você trabalhar estão muito mais fáceis. As técnicas estão mais fáceis de serem executadas. E a tendência é ficar cada vez mais. Cada vez mais. Então, busca conhecimento. Não adianta a gente pensar assim, nunca aconteceu. Você não sabe se nunca aconteceu. Só não houve a relação. E o dia que tiver a relação, você vai se arrepender pro resto da sua vida. O impacto pode ser irreversível ou minimamente ali complicado para o nome do seu estabelecimento, para o seu próprio nome do profissional, né? E eu arrisco dizer que vai acontecer com muitas pessoas que eu vejo se apaixonarem por biossegurança. É incrível. É assim, é um prazer interno que você sente, sabe? De fazer assim, nossa, eu faço isso direitinho, não é porque ninguém está me obrigando, não, eu faço. É muito legal. Legal. E a gente está chegando aqui, caminhando para o final, se você pudesse deixar uma frase ou um pensamento que resume a sua missão para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, qual seria? Olha, eu tenho uma frase que eu costumo dizer que é assim: não existe tratamento humanizado sem biossegurança. Às vezes as pessoas ficam assim, eu ouço o meu paciente, eu trato ele com carinho, o ambiente do meu consultório é acolhedor. Mas você põe ele em risco? Ao não fazer o processamento correto, você não está sendo humano. Entende? Então, a biossegurança, ela é uma ferramenta de construção de um ser humano. Porque você vai fazer algo para alguém que não é o seu pai, não é a sua mãe, não é alguém que você ama quase que até instintivamente. E você não vai receber nada em troca. Porque quando você faz uma restauração bonita, o paciente olha e ele fala assim, nossa, doutor, você é muito bom, que coisa linda que você fez. Biossegurança, ele não vai falar isso para você. E não é visível, né? Não é visível, é de bastidor. Vai ser você com você mesmo. Você vai fazer isso porque faz sentido pro seu coração, porque você é íntegro. Então, isso é construção de um ser humano, nessa coisa chamada vida, essa coisa maluca. Então, a biossegurança, ela é uma ferramenta de aprendizado do amor. Eu tenho certeza disso. Muito bom. Bom, não tenho o que dizer, foi uma conversa incrível, cheia de insights. Em nome da Estericontra, eu gostaria de te agradecer, né, por esse tempo dedicado, esse esforço, essa preocupação.
de trazer conhecimento e educar profissionais, e possivelmente não profissionais de todo o país e até do exterior, né? Como já sei, de trazer essa conscientização, né? Desse foco seu baseado, que ficou muito claro que é baseado em conscientização, mas de trazer, né, essa ideia de segurança para os pacientes, essa humanização do que você faz, né? E quem quiser seguir, acompanhar, saber dos conteúdos, é só seguir @biossegurança sem estresse, correto? Lembra da minha amiga, que deu esse nome para o meu projeto. Tem que patentear, ela é muito boa, né? Tem que abrir uma agência. Mas, muito obrigado, doutora Mônica, foi um prazer te receber aqui, conhecer a nossa fábrica, a gente ter esse bate-papo e compartilhar com o nosso público, foi uma experiência aí sem palavras. Muito obrigado. Olha, para mim também é muito especial, principalmente pela abertura, né? É difícil as pessoas darem abertura para a biossegurança. Então, obrigada por me deixar me expressar do jeito que eu gosto de me expressar. Obrigada por ter conhecido a fábrica. Eu aprendi um monte de coisa. Eu conheci pessoas legais que... Eu sou meio maluquinha de fazer teste. Eu conheci também pessoas que são... Parabéns pela responsabilidade em tudo que vocês fazem. E eu sou muito grata pelo que eu estou vivendo. E que bom, né? Que vocês estão fazendo parte disso também. Muito obrigada. Obrigado. Mais uma vez.